Boa noite. Sidney. Boa noite. Já estamos começando. Boa noite, pessoal. Vamos chegar, meu povo, vamos conversar, mesmo que o seu caso não seja o do desigrejado. De repente você está bem, você está congregando numa igreja, mas você pode esclarecer aqui algumas questões e ajudar aquele seu amigo, aquela pessoa que está afastada da igreja. Entendeu? É interessante a gente conversar sobre isso, porque hoje, pessoal, está havendo uma debandada muito grande. As pessoas estão defendendo aí a ideia de que a igreja, né, o simples fato de você congregar num lugar, num local de reuniões, você é um religioso. Quer dizer, eles usam o argumento, né, de que eles foram emancipados da religião, de que eles agora têm uma luz nova, que eles agora estão acima do bem e do mal, né? Então eles pegam todos os pastores, jogam aí num pacote, dizem que todos são corruptos e que a religião é o ópio do povo. Estão concordando já com Karl Marx, né? Não é à toa que o comunismo está querendo vir e dominar o nosso país. A igreja tem uma grande responsabilidade, pessoal, como instituição, tá? Como agência de Deus na terra. A igreja não é só o que a gente pensa. Opa! Bem que você falou que vinha, cara. É isso que eu gosto, pessoa de palavra. Obrigado mesmo pela presença aí. Então, olha só, pessoal. Eu vou começar a falar de uma vez, porque, tipo assim, quem tem interesse, né? Já vai chegando, já vai ficando. Quem não tem, vai passar e vai procurar dancinha, vai procurar outras coisas. Eu quero dizer para vocês claramente, a minha intenção, pessoal, não é brigar com quem está fora da igreja, tá? Não é atacar, ficar aqui batendo boca, ficar provocando, ficar ganhando um argumento aqui na base do debate. Não é essa a minha intenção. E o Espírito Santo, né? Ele está falando no meu coração, porque eu também houve um período na minha vida que eu me afastei da igreja. Fiquei aí alguns anos fora da igreja, embora eu não fiquei aqui pela internet fazendo, né, propaganda, convidando as pessoas para sair. Eu saí sozinho, fui muito machucado. Sei que hoje é difícil, não é fácil você permanecer numa denominação, numa congregação. Só que eu queria explicar para vocês que tiverem interesse, e explicar que eu digo, não acho que sei mais do que ninguém, não, mas assim, a visão que Deus me deu e que de repente você pode tirar alguma lição sobre isso. Marcos, pode perguntar, meu amigo. Se você tem dúvidas, eu puder te ajudar, né? Que a gente nunca sabe tudo, mas olha só, se você pode permanecer, se você for permanecer numa denominação, você tem que entender algumas coisas que vão te dar força para você enfrentar o problema que tem lá dentro, tá? Em primeiro lugar, você tem que acreditar, e eu vou te provar isso por argumentos, por A mais B. Você tem que acreditar que a denominação, apesar de todos os milhões de problemas que a gente poderia citar que acontece, ainda é necessária por causa da nossa vida na terra, amados. A igreja do Senhor, a noiva de Cristo, a verdadeira igreja, a gente sabe que ela é invisível. Nós não estamos aqui iludidos, não tem nenhum bobão aqui. Eu creio que vocês também são pessoas maduras, né? Pessoas que todo mundo está num processo, mas não tem criança aqui. Então, quem está aqui, você quer entender, e eu vou te falar coisas que eu tenho certeza que podem te ajudar, tá? Para você permanecer e saber por que você deve permanecer na igreja local. Se você não tiver esse entendimento, qualquer probleminha você vai sair. Não vai faltar um desigrejado, um divergente, né? Lembra? Cantar. União. Não sou cantor, não, amigo. Infelizmente.
E nem sei o que é isso aí, união, fiasco. Bom, então assim, agora já inventaram um outro nome aí, né, de divergentes. Quer dizer, são pessoas que estão saindo, abandonando a igreja local e criando para si grupos, não sei como, talvez de internet, né? E ficam pedindo dinheiro para ajudar certas coisas. Você não sabe, se você já não confia, às vezes, de dar um dízimo, uma oferta na igreja. E eu não acho que o dízimo é obrigatório, tá? No meu entendimento, não é. No meu entendimento, não é. Daqui a pouco eu te falo sobre a questão do inferno, tá? E falar que existe ou não existe não vai satisfazer, né? Eu sei como é que é. Mas olha só, se você não confia, às vezes, de dar uma oferta na igreja, você já tem um certo medo, né? O que vai ser feito com o dinheiro, embora, tá? Quando você oferta, você tem que fazer como ao Senhor, a não ser que você saiba que o pastor é um corrupto, você vai orar e vai pedir a Deus para te direcionar para uma outra igreja mais séria. Mas se você já tem um certo medo, hoje em dia realmente está difícil confiar, como é que você vai confiar num cara de internet que fica te pedindo dinheiro para ajudar os pobres da Ucrânia, para ajudar os pobres da África? Né? Como é que você vai saber o que esse cara vai fazer com o seu dinheiro? Eu estou vendo um monte de malandro aí fazendo isso na internet. E eu fico revoltado porque além deles ficarem procurando tirar as pessoas que já estão, às vezes, na igreja com problemas, com dificuldades, eles ainda vão tentar te explorar, porque são mercenários, são obreiros fraudulentos, tá, pessoal? Olha só, toda cidade, Deus é fiel, em toda cidade, qualquer uma cidade que você morar, então, mas para mim poderia ser 100 milhões, não vai mudar a verdade do que eu vou dizer aqui, tá? Na cultura budista tem 6 tipos de inferno, só que não é o objetivo desta live, amigo. Tem inferno gelado, inferno de fogo, inferno de bestas férias, tem um monte de coisa. Mas olha só, essas pessoas são pessoas que não quiseram permanecer na igreja, por quê? Porque elas querem o negócio do jeito delas. Obrigado aí, galera, pelas curtidas, tá? Muito obrigado. Elas querem a coisa do jeito delas, tá? Porque é muito fácil, eu hoje, modéstia à parte, depois de muitos anos de cristão, né, com certeza, talvez todos vocês que estão aqui sejam mais novos do que eu na fé, tenham menos tempo de caminhada. Então, depois de muitos anos, a gente vai adquirindo certa maturidade, certo conhecimento. Eu poderia usar esse conhecimento que eu tenho para arrebanhar um monte de gente para me seguir. Mas eu não sou pastor, tá? E eu não seria pastor se Deus não puser a vocação no meu coração. Já me ofereceram igreja para eu dirigir com 200 pessoas. E eu não aceitei. Por quê? Porque defunto encomendado não chega no céu. Eu não vou explorar as pessoas em nome da fé. E olha que eu, modéstia à parte, tenho uma boa lábia, né? Eu saberia pedir dinheiro, mas eu não faço. Não faço. Eu sou evangelista, tá? Sou evangelista e sou um filho de Deus, né? Como aqueles que creem no seu nome, no nome de Jesus. Mas faço questão de falar que não sou pastor, não é porque eu tenho vergonha, não, tá? Para mim, o pastor consagrado a Deus, fiel a Deus, mesmo que ele não é perfeito, mas se ele é uma pessoa temente, se ele procura viver o máximo possível, né, com a maior fidelidade possível na palavra, cuidar do povo, ajudar as pessoas, para mim é a função mais nobre que tem na terra. A função mais nobre que tem na terra, para mim, é a do pastor, tá? Mas eu não sou pastor, por quê? Porque eu ainda não tive um chamado de Deus. Se Deus não me chamar, não é ninguém que vai bater nas minhas costas e falar, ô, cara, você pode ser um pastor, você tem um conhecimento. Não faço isso, tá? Não faço isso. Agora, na parábola de João 10, já falei sobre isso aqui, pessoal, isso é muito importante. Jesus fala lá da questão do bom pastor. Amém, irmão? Então, se você puder esperar só um pouquinho, daqui a pouco eu posso até falar alguma coisa sobre a questão do inferno, porque a visão que eu tenho do inferno, que Deus me deu, tá? E eu experimentei isso uma vez em visão, né? Não que eu queira ser místico, nada disso, mas eu tive uma impressão muito forte, eu pedi a Deus que me mostrasse, né?
se o inferno existe, Deus me deu uma visão muito forte, posso até comentar depois. Mas deixa eu só concluir aqui o seguinte, na parábola Jesus fala do aprisco, certo? Ele fala assim que aquele que não sobe, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, esse é ladrão e salteador. Todos vocês conhecem o texto. Eu tô olhando para cima aqui, que eu estou com o meu computador aberto aqui atrás de mim. Você pode ver que no versículo 1 Jesus faz referência ao aprisco, tá? Se não houvesse uma necessidade, pessoal, de uma comunhão num lugar físico, então Jesus não falaria sobre esse aprisco, tá? Porque se você falar, mas a igreja somos nós, mas fica uma coisa perdida, fica cada um no seu canto, cada um na sua casa, porque se você reunir na casa de outros irmãos, por enquanto não tem perseguição declarada no Brasil contra os cristãos. Por que você vai abandonar a igreja física, onde você tem a oportunidade de ter um lugar espaçoso, encontrar mais pessoas, para você reunir com meia dúzia de pessoas na sua casa? Né? E aí fica a pergunta, aquilo ali é igreja ou não é? Se é igreja, então é a mesma coisa da denominação, só que com menos gente. Eu conheço muita gente que congrega em casa lá com uma meia dúzia de gato pingado e fala, não, aqui é a verdadeira igreja. Fala, o cara mete o pau em todas as igrejas do país, né? Fala que todo mundo é corrupto, que os pastores são ladrões. Aí ele tem um grupinho que vai lá na casa dele congregar lá 5, 6 pessoas, sendo que de repente ele não tem nenhum chamado de Deus. Ele tem um conhecimento, como modéstia à parte eu também tenho, mas eu não uso isso para ficar atraindo as pessoas para mim, entendeu? Não quero que as pessoas me sigam como se eu fosse uma espécie de um líder que está roubando pessoas de dentro das denominações. Isso é um grave pecado diante de Deus, pessoal. Isso aí é o pecado de Datã, Coré e Abirão, que tem lá, que se levantaram contra Moisés. Eles se levantaram contra a unção de Moisés. Se você está afastado, não acho que eu estou aqui para te julgar. Não estou. Eu não estou aqui... Obrigado, Marcos. Eu não estou aqui para... Olha bem. Não estou aqui para atacar ninguém. Até peço perdão, porque muitas pessoas entram nos meus vídeos e fazem comentários jocosos, criticando. Então, às vezes, eu respondo à altura, assim, um pouco na ironia, tem hora. Por quê? Porque eu vejo que são pessoas escarnecedoras. Se a pessoa chegar para mim e fizer uma pergunta séria, uma pergunta com respeito, eu vou responder com respeito. Entendeu? Dentro do meu conhecimento. Agora, tem pessoas que, se você sabe que a pessoa já tá, né? Tipo assim, tá nem aí para nada. Então, ela entra para tentar te atacar e fica dando aquelas alfinetadas. Aí, algumas vezes, eu acabo, né, dando uma palavra mais dura e a pessoa acha que eu estou em pé de guerra. Não estou em pé de guerra, entendeu? Não estou em pé de guerra, mas eu estou, sim, numa guerra contra o erro, pessoal. Contra o erro. Então, se você está afastado, escuta o primeiro princípio que eu vou te falar nessa noite, que você nunca mais vai esquecer. Deus vai te dar uma igreja para você congregar conforme a sua fidelidade, conforme o seu coração, tá? Toda cidade, Deus é fiel. Se não tiver na sua cidade, você tem que mudar para outra. Mas toda cidade, porque Jesus falou, quando vos perseguirem na cidade, fugir para outra, né? Então, se na sua cidade não tiver uma igreja fiel, se na sua cidade não tiver... Agora, você tem que ter cuidado. Quando fala igreja fiel, não quer dizer que o pastor é perfeito, pessoal. Muitas vezes o pastor vai errar com você, porque ele é um ser humano. Igual hoje um camarada me falou assim, mas por que a igreja é isso e aquilo aqui? Eu falei, porque está cheio de gente como você e eu, por isso que a igreja tem problema. Entendeu? Você vai lá no curral, no aprisco das ovelhas, tem problema, né? Tem o mau cheiro, tem as cacas das ovelhas, uma pisa na caca da outra, tem hora que elas dão empurrões, mas é o aprisco. Há um pastor e há um rebanho. Agora, outra coisa, a questão dos pastores. Esse povo desigrejado já aprendeu a ladainha de dizer que só tem um pastor, que é Jesus. É claro, pessoal, que o verdadeiro pastor é Jesus. É claro. Agora, os pastores designados,
né? Que até o cara disse para mim, mas eles não, a Bíblia não fala pastor, fala guia. Não, Pedro fala, né? Os vossos guias. Algumas traduções ali mesmo falam pastores. Paulo fala que Deus deu um para apóstolos, pastores e mestres, profetas. Então, obrigado, gente, obrigado mesmo. Tá? As curtidas me deixam feliz, não porque eu estou buscando likes aqui, mas porque eu vejo que a pessoa está gostando do assunto, né? Então isso é muito gratificante. Então, assim, sim, mas súplicas em que sentido, irmão? Porque súplicas, na verdade, a gente dirige ao Senhor, né? O pastor, pessoal, da igreja local, ele é apenas um representante de Jesus. Sim, o Marcos, pode perguntar, cara. Agora, seria legal se as perguntas que você fizesse, fosse assim, mais dentro desse assunto, né? Questão da igreja, como conviver na igreja, o que fazer para não se afastar da igreja, entendeu? Porque se a gente for falar, por exemplo, sobre o inferno, eu posso até falar, mas desvirtua muito a live, e a gente acaba não fechando nenhum assunto em outro. Porque, olha só, por que eu queria assim, que os seguidores, né, as pessoas que seguem meu canal, tivessem mais ligadas comigo nessas lives? Porque aí a gente poderia fortalecer aqui a nossa fé mútua, né? Eu não estou aqui, jamais vou tirar você da sua igreja para trazer para a minha, não é esse o meu objetivo. De repente você mora, né, em outra cidade, eu sou de Minas Gerais, não vou falar a cidade por motivos, né, que não cabe aqui explicar. Mas você, aí na sua cidade, você tenho certeza que Deus vai te orientar, se você for sincero na sua busca, Deus vai te enviar para uma igreja cujo pastor, né, seja uma pessoa fiel de acordo com a sua fidelidade. Porque pensa bem, pessoal, Jesus falou assim, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Agora, não quer dizer que você vai sair dizendo que, né, qualquer pastor picareta por aí é profeta. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, você tem que, antes de você criticar, atacar o pastor, você tem que conversar com ele, você tem que procurar ser amigo dele. Tem gente que nunca ajudou na igreja de coração espontâneo, nunca chamou o pastor para uma conversa amiga mesmo, né? Uma conversa assim, não ficar, talvez se você não quiser confessar problema íntimo seu, aí é uma coisa sua, você que sabe. Mas uma conversa na qual o pastor possa te conhecer, ver a sua fidelidade, o seu interesse também na caminhada. Muitas pessoas, os pastores, às vezes ficam cansados, pessoal. Muitas pessoas vão para a igreja só para buscar a bênção. Só para buscar. Muita gente vai para a igreja só para buscar a bênção. Fala do Nobre. Então, os pastores ficam um pouco cansados disso, entendeu? Porque assim, os pastores que são mercenários, eles vão pregar para você o que você quer escutar. Prosperidade, bênçãos, profecias, né, profetadas. Irmão, o Senhor me trouxe... Já viu que esse cara que fala assim, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer, né? Então diga logo, você não precisa ficar falando o Senhor me trouxe aqui nessa noite. Você vai falar a palavra, você vai pregar a palavra. A verdadeira profecia é essa, né? Profecias particulares, você tem que tomar cuidado. Se Deus realmente falar, você passa. Mas se não falar, e você não precisa falar na hora da reunião, você pode falar depois, no final. Tá? Mas a questão é que, então, o pastor, se ele for um pastor mercenário, ele vai falar o que te agrada, a sua carne. Se ele for um pastor fiel, muitas vezes tem hora que ele vai te aborrecer. Ele vai falar coisas que você não vai gostar de ouvir. Mas é aí que você está sendo testado pelo próprio Deus. Porque às vezes Deus dá um pastor fiel, mas as pessoas não querem ouvir, é verdade. Qualquer coisinha fica aborrecido e sai da igreja. Entendeu? Então, se você é uma pessoa sincera, você vai ver no pastor
que Deus envia, você vai ver a sinceridade. Deus vai te orientar. Eu tenho certeza disso, como aconteceu comigo. O período que eu fiquei fora da igreja, pessoal, embora eu não saí falando para todo mundo sair da igreja, eu não fiz isso. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o inferno, tá? Prometo a vocês, daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, eu falo. E se o pastor ficar enrolando e no fim, não nada. Então, ô Marcos, isso aí foi uma boa pergunta. Olha só. Se você achar que o pastor tem qualquer problema comprometedor, porque assim, problema todo mundo tem, cara. Às vezes o pastor é meio devagar, mas é fiel, entendeu? É sincero. Mas, tipo assim, se você achar que o pastor tá roubando, que o pastor tá fazendo coisa errada, tá adulterando, dando em cima das irmãs da igreja, né? Infelizmente isso acontece. O que você tem que fazer? Faz aquilo que Jesus disse, procura o pastor na boa, você tem que ser homem, você tem que ter coragem. Você procura o pastor na boa, fala, pastor, eu queria conversar com o senhor um assunto muito sério. Eu estou, né, cismado que está acontecendo isso, isso, isso. Dependendo da reação do pastor com você, você já vai saber se ele é mercenário ou não. Porque o mercenário, pessoal, quando ele vê o perigo, o que ele faz? Ele abandona a ovelha e foge. Isso aí foi uma dica maravilhosa que Jesus deu para nós. Veja bem, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sou um pastor, tá? O Marcos. Aí, o Mendes também. Eu sou um pastor, um exemplo, tá? Eu não sou pastor, mas aqui na nossa comparação. Então, você vem a mim e fala assim, ô pastor, estou desconfiado que você está roubando dinheiro da igreja. Aí eu sou inocente, vamos considerar a primeira hipótese. Eu não estou roubando, mas você cismou por algum motivo, alguém falou alguma coisa, fez uma fofoca. Eu falo, não, irmão, até entendo a sua preocupação, mas vem cá, deixa eu te mostrar aqui o caixa da igreja. Ó. Tá aqui, ó. Isso, pá, pum, entrou, saiu, tá. O meu salário, né? Eu acho digno. O meu salário é esse aqui, Antônia. Prazer, Antônia. O meu, Antônia Mendes, é isso? Então, eu vou responder aquele irmão com toda a humildade, né? E, como eu estou tranquilo, eu não vou perder a cabeça com ele, não vou fazer cara feia para ele, não vou ficar olhando torto para ele depois. Sim, obrigado, Antônio Mendes. Você está entendendo? Por quê? Porque eu não tenho rabo preso. Agora, se você desconfia que o pastor está fazendo alguma coisa, aí você vem, agora eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que eu sou um pastor mercenário. Então você vem para mim e fala assim, pastor, eu estou desconfiado que o senhor está... Fala, que isso, irmão? Está amarrado, irmão? O irmão está na carne? O irmão está dando lugar para o diabo? Né? Conforme o jeito que eu falar, se eu falar com arrogância, se eu falar com, sabe, aquela coisa assim, aquele ar de superioridade, te olhando de cima para baixo, aí, irmão, você já começa a orar. Senhor, aqui não é meu lugar. Arruma uma igreja para mim mais séria, entendeu? Rei Salomão foi para o céu. Sim, por causa da promessa, tá? Quando a gente é salvo pela graça, ô Marcos, você vai para o céu, nem que seja todo quebrado, mas você chega lá, entendeu? Sansão foi para o céu. Sansão fez as titicas dele a vida inteira. No finalzinho, ele se arrependeu e foi para o céu. Prova disso é que ele está lá na galeria lá de Hebreus 11, né? Os heróis da fé. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o inferno, Marcos. Já que você está perguntando, deixa eu responder uma coisa aqui, que muita gente tem dúvida. Na visão que Deus me deu, o inferno não é, tá, um lugar de fogo físico, assim como a gente pensa. Quando nós fomos formados na terra, Deus nos deu um corpo, tá? O Senhor fez o nosso corpo e soprou o Espírito em nós, nós nos tornamos uma alma vivente, certo? Quando entrou o pecado, o que Deus fez? Deus condenou o pecado na carne, porque o salário do pecado é a morte. Mas justamente para poder nos salvar, Deus fez com que o pecado fosse condenado na nossa carne. Para quê? Para quando Jesus viesse, a gente teria a oportunidade de ter a nossa alma santificada, ou seja, né, habitada pelo Espírito Santo, e aí no futuro a gente teria no céu nosso corpo glorificado.
O ímpio, aquele que não crê em Jesus, o que acontece com ele? Ele não vai ter um corpo glorificado. Por quê? Porque a alma dele não foi santificada em Jesus, ele não foi salvo. Então a única coisa que ele vai ter depois da morte é a própria alma dele. E é na alma do ímpio que estão o quê? Os adultérios, as mentiras, as blasfêmias, o medo, o pânico, o terror. Então ele vai herdar isso. Isso vai ser o que ele conquistou. Então, o inferno, a gente não sabe, né, se é um lugar físico. Eu creio que não, mas é um estado dentro da alma da pessoa. A pessoa vai ser uma espécie de alma penada. Porque ele vai ter... Deus não é injusto. Por exemplo, o cara viveu a vida toda em adultérios, roubando, matando, fazendo tudo e quanto é coisa, né? Aí, quando ele morre, ele vai ter esses desejos, porque ele não foi santificado. Ele vai continuar tendo esses desejos de adultério, de tudo, mas ele não vai poder praticá-los. Por quê? Porque ele não vai ter um corpo glorificado. O corpo que ele vai herdar lá é um corpo inferior, só necessário talvez um corpo aí de um outro material que a gente não sabe aqui na Terra, né? Mas ele vai viver lembrando das coisas que ele gostaria de ter praticado, mas não pode praticar mais, porque ele não vai ter um corpo que vai responder como o corpo nosso que responde aqui na Terra, né? Porque quando a gente morre, a gente volta para a dimensão da eternidade. Então o céu que a Bíblia fala, o paraíso, né, alguns creem que vai ser aqui na Terra mesmo, não importa muito, porque o que vai ser é o que vai ser, a gente não tem como provar aqui agora. Mas o fato é que vai haver um lugar, né, que seja a Terra restaurada, como muitos falam, e tal. Lá a gente vai ter uma vida normal com outras pessoas, porém sem a presença do pecado, como acontece aqui na Terra. Entendeu? Só que o ímpio não vai ter isso, porque ele não vai ter a sua alma santificada. Olha como Deus é justo. Ele não quis a vida toda, não quis se arrepender, quis viver a vida toda em adultérios, mentiras, né? Todo tipo de pecado. Então, esses pecados eles vão ficar na memória da pessoa. A memória está na alma. A alma é a sede de todo o nosso ser, né? Tudo aquilo que nós realizamos, que nós expressamos é a nossa alma. Então, se o que ele quis foi o adultério, foi a mentira, foi o roubo, foi a ganância, ele vai herdar o que ele queria. Olha como Deus é justo. Até o ímpio vai ter o que ele quer. Só que o ímpio não sabe o que ele quer, ele não sabe o que é bom para ele. Então ele vai ser uma alma penada, ele vai vagar, né, com certeza algum lugar, porque ele não é eterno, né? Ele vai estar em algum lugar. Mas ele vai ter uma vida de sombras, uma vida sinistra, uma vida assombrada, né? Uma vida sem alegria, sem paz. Entendeu? Não, então, o lugar de fogo, a Bíblia diz que ele foi reservado para Satanás e seus anjos. Entendeu? O lugar de fogo foi reservado para Satanás e seus anjos. Agora, pessoal, a nossa santificação, tá? Esse é o objetivo de Deus, até mesmo permitir o diabo agir na terra. Porque para a gente desenvolver a santificação, a gente tem que ter um interesse. Eu tenho que adorar a Deus voluntariamente, eu tenho que desejar o amor de Deus. Entendeu? Pensa bem, nós saímos de Deus, Deus nos criou, o espírito que tem dentro da nossa cabeça aqui, que nos faz a viver, né? Esse espírito, ele vem de Deus. Agora, como que Deus faz? Eu já perguntei isso aqui para explicar, né? Como que Deus faz? Colocar o espírito dele em mim e eu, com o espírito de Deus habitando em mim, eu me voltar voluntariamente para ele e o adorar. Não é uma coisa, parece difícil até para Deus, né? Se tivesse alguma coisa difícil, seria isso. Então, é uma parábola, né? A sua resposta já está na pergunta, Marcos. Ali é uma parábola. Porque, tipo assim, como é que Jesus ia representar o inferno para nós? Naquela época, se ele fosse explicar negócio de alma, né, eternidade, as pessoas não iam entender. Entendeu? Então, assim, a parábola do rico e Lázaro, você já respondeu a sua própria pergunta. É uma parábola. Parábola, você não pode levar o pé da letra. Tá certo?
Agora, qual é a parte, quando Jesus fala assim, quando ele fala literalmente do inferno, ele fala assim, onde o seu fogo, o seu verme não morre e o seu fogo não se apaga. O que é esse verme? O verme vai ser justamente uma espécie de coceira, um comichão que a pessoa vai ter na alma dela, porque ela não vai ter mais como expressar os desejos pecaminosos dela. Agora, Deus, mesmo assim, está sendo justo, porque ela está colhendo o que ela plantou a vida inteira e não quis se arrepender. Deus deu exatamente o que a pessoa queria. Porque olha só, o grande conflito nosso para a gente entrar no processo de santificação, pessoal, isso aí é muito importante. Puxa vida, eu gostaria que muitas pessoas estivessem aqui para entender esse ponto, porque foi isso que me libertou, sabe? Foi isso que me deu aquela volta verdadeira para Deus. Foi o que eu vou te falar aqui agora. Nós temos que desejar servir ao Senhor, porque Deus nos deu uma dose, vamos dizer assim, de livre-arbítrio, e só não deu maior porque não teria jeito. Porque se Deus nos desse um desejo natural só de amar Ele e de não poder escolher o mal, não seria livre-arbítrio. Ô Marcos, espera aí só um pouquinho, cara. Deixa eu te falar uma coisa aqui importante. Se Deus nos fizesse só com capacidade para fazer o bem, só para adorar Ele, nós não teríamos livre-arbítrio, então não haveria santificação. Você está entendendo? Então o fato da gente chegar a esse ponto de nos voltar para Deus na fé, né? Receber o que Deus deu para nós na pessoa de Jesus, começa aí o processo de santificação. E uma vez que você se entregou a Jesus, você foi justificado para sempre. Para sempre. Se você realmente se entregou a Jesus, se você não pensa em desviar, em abandonar, o Senhor nunca mais te abandona. O Senhor não te abandona. Pode acontecer o que acontecer. Foi até bom a gente falar do exemplo de Sansão, o exemplo do outro aí, Salomão, né? Essas pessoas foram salvas porque um dia eles entenderam, se entregaram ao Senhor. Salomão, no final da vida dele, fez muita loucura. Se desviou, praticou idolatria, entendeu? Viveu lá em prostituição, casou com mulheres de outros povos que Deus não queria que ele fizesse, que sabia que isso poderia corromper o coração dele. No entanto, por causa da fidelidade de Deus, ele foi salvo. Agora, no céu, na vida eterna, ele poderia ser um grande governante, uma grande autoridade no reino espiritual. Não vai ser, entendeu? Lá ele vai ser pequeno. Por quê? Porque ele jogou fora o que Deus deu para ele. Lá ele vai ser pequeno. Vai ser menor do que, às vezes, um cristãozinho mais humilde que vive hoje uma vida pobrezinha. No céu vai ter um galardão muito maior do que o de Salomão. Porque Salomão jogou fora a autoridade, o poder, a glória que Deus deu para ele governar, para ele ter sabedoria, ele jogou tudo fora. Entendeu? O que vai nos dar um galardão maior no reino vindouro é a nossa obediência voluntária, o nosso amor a Deus, não é aquele amor xoxo, não, sabe? Eu vivi muitos anos assim, um amor, igual a Bíblia fala assim, você não fazer a obra do Senhor relaxadamente. E quando eu falo fazer a obra do Senhor, não é você fazer um serviço lá na igreja, lavar o banheiro, não. Isso aí é necessário, sim, é bom que alguém faça. Mas a maior obra do Senhor é você buscar a sua própria santificação pessoal e levar a palavra, fazer discípulos. Fazer discípulos, independente. Aí, nesse caso, né, se você está falando para pessoas dentro da igreja ou fora da igreja. Ou seja, você está discipulando, você está evangelizando, você está levando a verdade. Essa é a grande obra. A grande obra, em primeiro lugar, é você. Você fala, Senhor, haja o que houver, ainda que o Senhor me arranque todo o couro fora, ainda que o Senhor me faça chegar no céu todo quebrado, todo moído, mas eu não vou arredar o pé daqui. Porque não tem, pessoal, como você ser santificado, não tem como você ser tratado por Deus se você foge da disciplina. A disciplina é o quê? É o treinamento. Ali, ó, o cara, por exemplo, vai para o exército. O exército quer fazer dele um cara preparado para enfrentar qualquer guerra. Então o exército vai botar ele para correr no meio do mato, para cair no rio,
subir em árvore para enfrentar, né, simulação de bomba e tudo mais. Se ele desertar, acabou a carreira dele, velho. Como é que ele vai continuar crescendo? Então a santificação nossa, Deus vai arrancar o que tiver que arrancar. Por isso que Jesus falou, é melhor você entrar no céu coxo, manco, aleijado, faltando um olho, do que tendo todos os seus membros e ir para o inferno. Mas você não pode olhar para os lados, pessoal, você não pode dar ouvido. E a questão da igreja, a igreja para nós, a igreja física, com o pastor, com o povo lá, é a mesma coisa do quartel, entendeu? É lá no quartel-general de Deus, a denominação, sim, com um pastor consagrado, sim, é ali que você vai passar pelo tratamento. Mesmo quando você enfrenta um pastor corrupto, um pastor salafrário, tá bom, Marcos, um abraço aí, mas a gente, vamos procurar estar junto aí, cara. Igual eu falei, se vocês que estão aqui tiverem interesse, né, quiser fazer live também, quiser me convidar para ouvir, para participar, seria bacana, tá? Um abraço aí, obrigado aí por tudo, cara. Um abraço mesmo. Então, gente, vou continuar falando, igual eu já disse aqui, ó. Tô com 2 pessoas aqui assistindo a live. Não estou preocupado. Se ficar 0, se sair todo mundo, o que eu vou fazer? Vou terminar minha mensagem, vou pregar para a câmera aqui. Se eu puder salvar a live e dar uma resumida nela, eu vou colocar lá nos vídeos, mas não garanto, tem uns que eu não consigo fazer, não dá tempo. Eu tenho outras coisas para fazer na vida, né? Então algumas vão se perder aí. Só algumas, se tiver alguma coisa mais interessante, que eu vou colocar. Mas eu vou fazer por quê? Porque isso vai servir de testemunho contra aqueles que não querem ouvir. Por isso que as pessoas vão para o inferno. Um dia Deus vai falar, cara, você teve todas as oportunidades da sua vida de ouvir uma palavra saudável, alguém que estava te falando, para você acordar, para você abrir o seu olho, e você foi simplesmente ignorando tudo. Você foi, né? Você passava lá, estava o irmãozão feioso lá, com um bonezinho de Peaky Blinders dele lá, você pulou e foi ver dancinha, foi ver piada, né? Tudo bem, é um direito que as pessoas têm, mas depois não reclama. Tem certeza que se eu tivesse aqui entregando profetado, aqui tinha 200 pessoas, aqui 300, igual eu vejo. Não é questão de, você está com inveja. Não é, cara. Deus é testemunho da minha consciência. Deus é testemunho, eu morro sozinho, mas não morro com inveja de ninguém, graças ao Senhor. Entendeu? Agora, as pessoas estão vivendo de fantasia. Amadurecer, como eu já disse também numa live aqui, não é você chegar aos 21 anos e arrumar um emprego, não. Não é só isso. O brasileiro, como nós temos uma cultura muito doentia, muito atrasada, inclusive na igreja, infelizmente, né? Ele leva muito tempo para amadurecer. As pessoas, quando amadurecem na fé, quando amadurecem também na vida secular, né, na questão de trabalho, de profissionalismo, já está aí com seus 40, 50 anos. Antes disso, é tudo meio moleque. Não estou dizendo, né, falando em linha, não estou colocando todo mundo, não. Há exceções. Mas muita gente vive como um moleque aí até os seus 40, 50 anos, porque não amadurece. Então você tem uma maturidade segundo o mundo, que é você o quê? Ser um bom profissional, um cara competente, um cara honesto no trabalho, né? Fiel ali no dinheiro, não roubar ninguém. E você tem também a maturidade cristã. A maturidade cristã é quando você muitas vezes já passou pelo vale da sombra da morte, foi quebrado, né? Viu que você tentou empurrar a sujeira para debaixo do tapete, mas não teve jeito, porque com Deus não se brinca, não adianta a gente ficar escondendo pecado no coração, porque Deus vai descobrir, vai trazer tudo à luz, né? Então é melhor a gente procurar se arrepender antes que Deus permita que o nosso pecado seja descoberto por outras pessoas, né? Infelizmente isso Deus às vezes permite, porque é o único jeito da pessoa se arrepender. Então, assim, essa questão, pessoal, da igreja, como eu queria que as pessoas parassem com isso. O cara quer ficar desigrejado, que fique para lá sozinho. Mas você arrebanhar pessoas para tirar da denominação, a pessoa está lá,
sabe? Às vezes já com problema. Aí aparece um para falar: não, que isso, você tem que sair da religião, porque Jesus não tinha religião. Eles vêm sempre com esse amor platônico que não leva a nada, sabe? Um amor platônico que não tem resultado. Ué, por isso que eu fiz um vídeo aí, não sei quem viu de vocês, né? Acho que foi o último ou penúltimo vídeo que eu fiz uma analogia do futebol. É a mesma coisa que eu disse: não, pessoal, a verdadeira arte de jogar o futebol está dentro da pessoa, não está lá no campo. Então, para que eu preciso de ir lá no campo? Eu posso jogar futebol na minha garagem, sozinho lá, fazer gol lá, boto dois chinelos, né? Igual fazia meninada antigamente. Você põe um chinelo numa certa distância do outro, faz uns golzinhos ali. Você não precisa ir no campo de futebol. Por que você vai lá? A arte do futebol está dentro da pessoa. Então, você falar que você é cristão, mas que você vai congregar consigo mesmo, sozinho em casa, você é um mentiroso, cara. Não existe isso. Entendeu? E você congregar em casa desses irmãozinhos, essas irmãzinhas profeta que fica alisando o seu ego para poder você levar um presentinho, para você levar um dinheirinho, né? Fazer um pix. Essa cambada de vagabundo, Deus que me perdoe falar assim. Não que eles sejam, né? São seres humanos diante de Deus, têm um valor, mas estão vivendo uma vagabundagem espiritualmente falando. Esse pessoal que fica entregando profecia. Deus está entrando com a providência na sua vida. Não, cara, de repente Deus está querendo tirar tudo que você tem, dependendo da situação que você está, né? Coisas que vão te levar ao pecado, mas isso a pessoa não fala, porque ela tem medo de perder você se chatear. Né? Se eu falar pesado aqui, quanto mais pesado eu falar, mais pessoas vão fugir de mim e falar: ih, esse cara aí não quer nem escutar, cara doido, né? Vão me chamar de maluco, vão me chamar de fanático, vão me atacar de todo jeito. Mas, se eu tivesse aqui e falasse assim: meu irmão, nesta noite o Senhor tem uma bênção para você. Cara, Deus tem bênção para você todo dia, não precisa eu falar. Entendeu? Agora, a bênção não vem se você não tiver olhos para enxergar. Quando você começa realmente a amar o Senhor de coração, você começa a ver que cada caroço de arroz que você come é bênção de Deus. Porque para você mastigar uma comida, seu corpo tem milhares de funções ali funcionando, né? O seu estômago estando capaz de digerir a comida, se você sente o paladar da comida, se você respira, se você está com a saúde pelo menos razoável, né? Hoje em dia, muitas pessoas às vezes têm um problema, mas dá para levar, entendeu? Isso tudo é bênção de Deus. E Deus pode sim conceder outras coisas. Deus pode te dar um carro, Deus pode te dar uma casa. Não estou dizendo que não é. Só que o nosso objetivo aqui, pessoal, é o que eu falei, o exemplo do quartel. Nosso objetivo aqui na Terra é libertar do pecado, é nos voltar para Deus espontaneamente. Deus nos deu o espírito de vida e nos deu a oportunidade de fazer o que nós quisermos. As pessoas me perguntam assim: por que tem tanta maldade na Terra? Deus não é bom? Os ateus principalmente. Por que tem tanto mal? Eu falo: cara, tem tanto mal porque Deus te deu o livre-arbítrio. E você escolheu fazer o mal. Você que eu falo, né? Algumas pessoas. Um escolhe matar, o outro escolhe roubar, o outro escolhe adulterar, dar em cima da mulher dos outros, o outro escolhe viver uma vida cheia de mentiras. Então, por isso que tem tanto mal. Você imagina a Terra, 7 bilhões e tantos habitantes, alguns dizem que já chegou a 8 bilhões, não sei se é verdade. Você imagina, rapaz? É igual o exemplo que eu dou da laranja, né? A laranja é cheia de fungos, que a maioria das pessoas são más, a maioria das pessoas são escravas do pecado. E Jesus falou: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, sereis livres verdadeiramente. Mas você tem que querer ser liberto. Jesus não vai te libertar na marra. Ele prometeu a salvação e ele vem te dar o Espírito Santo. Quando ele te dá o Espírito Santo, você ganha um novo nível de consciência, muito superior, né? Por isso que Jesus falou que entre os nascidos de mulher, olha só, olha que maravilha, que privilégio que nós temos. Entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. João Batista foi um profeta brabo, né?
viveu no deserto, comia gafanhoto. Quer dizer, ele tinha uma unção do Espírito Santo muito forte para aguentar aquela pressão toda. Então ele viveu no deserto. Mas Jesus falou, entre os nascidos de mulher. Quem são os nascidos de mulher? Todos nós. Não houve outro maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E aí quem é o menor, quem é o maior no reino de Deus? É aqueles que nasceram sim de mulher, como nós nascemos, mas receberam um algo a mais, né? Uma dose a mais, que nos coloca em outro patamar, outro nível de consciência, que é o Espírito Santo. Então, entre os nascidos de mulher, eu não sou maior do que João Batista, se for olhar o fato de eu ter nascido de mulher, de eu ter nascido da carne, ter nascido da descendência de Adão, né? Da raça, o meu corpo físico nasceu da raça adâmica que Deus pôs na terra. Então, não tem ninguém maior do que João Batista. Mas, aí que vem a maravilha. O menor no reino dos céus é maior que ele. Quem é o menor no reino dos céus? Todos aqueles que receberam Jesus e que estão sendo santificados pela fé no seu nome. Todos aqueles que receberam, porque quando você vem a Jesus, o que fala Paulo lá em Romanos? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Aí você, né, até o ombro dá aquela relaxada. Quando você crê, né, você fala, puxa vida, foi Deus que me justificou, não fui eu que fiz alguma coisa para me justificar perante Ele. Sabe o que é um grande problema que eu lembrei aqui do desigrejado? É que o desigrejado, ele acusa todo mundo porque ele não tem consciência da sua própria libertação em Cristo. Quando você tem consciência da sua própria libertação em Cristo, você não vai condenar os outros irmãos todos, você não vai colocar todo mundo no pacote e dizer que todo mundo é ladrão corrupto. Mas quando você ainda está tentando se justificar diante de Deus, aí você acusa todo mundo. Por quê? Como se você dissesse para Deus assim, ó Deus, ó, eu sou um pecador, mas tem gente pior do que eu. Deus não aceita isso, esse lixo de argumento. Não adianta você, para justificar o seu erro, acusar os outros. Eu já fiz isso, eu sei o que é. Entendeu? Estou falando aqui de experiência própria. Você julga os outros para poder, né, só na sua cabeça, você está se justificando. Porque quando você aponta o dedo para o cara, né, ó, esse cara é pior do que eu, né? Como se o pecado dele fosse inocentar você. O homem não é justificado pelas acusações daqueles que ele acha que são piores do que ele. Você é justificado somente pela fé em Cristo. E aí uma das características que quando você é justificado é que você passa a ter um coração perdoador. Então, se o seu pastor, né, errou com você, mas não é coisa que compromete o caráter dele, né? Porque você não está vivendo na prática do pecado, ele errou com você, você tem que perdoar, ué. Você tem que perdoar, senão você não vai para frente. O perdão faz parte da escola da vida, da santificação. Se você não perdoa, você não está dentro, né? Porque Jesus falou, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então você tem que perdoar, querendo ou não. A caminhada cristã, pessoal, não é para amadores, não, realmente. Tá? É para quem crê e está determinado na sua cabeça. Para quem entendeu o seguinte, que Jesus disse aqui, ó, que aqueles que seguem ele, né, que são ovelhas do seu pasto, uma das características, ele fala assim no versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará e sairá e achará pastagens. O que significa esse entrar e sair? Eu tenho falado isso aqui e muita gente não entendeu ainda. Até pessoas que já me ouviram falar mais de uma vez ainda não entenderam. Entrar e sair, quer dizer, quando você tem liberdade para entrar e sair, é porque você está em casa, né? Na casa dos outros, você não tem liberdade para entrar e sair. Então, quando Jesus fala entrará e sairá e achará passagem, não é que você vai sair da igreja, vai lá pecar um bocadinho e depois volta. Não é nesse sentido, tá? Pelo amor de Deus. Ele está querendo dizer o seguinte, que você tem liberdade para entender, por exemplo, o que é religião realmente, não é as denominações, a religião está no coração de cada um. Então você sabe quem é o religioso pela conduta da pessoa, se a pessoa é legalista, se a pessoa, né,
é muito agarrada a rudimentos, a pessoa não tem um entendimento maior do que é a graça, do que é o amor, então é um religioso, é o fanático. É aquele, tudo que você faz sem entender o que você está fazendo, você está sendo fanático. Né? Se você faz sem discernir o corpo de Cristo, como Paulo fala lá na Santa Ceia, então você está sendo um religioso. Mas aquele que entra e sai e ainda acha pastagens é aquele que sabe o quê? Que, por exemplo, o joio vai estar no meio do trigo. Jesus alertou sobre isso. Então não é de estranhar. Ele falou, virão falsos mestres, enganarão a muitos. Alguém disse aqui, não sei se ainda está na live, alguém disse que há pouco, tem 10 milhões de desigrejados. Para mim pode ter 500 milhões, cara. Eu não vou seguir esse bando, entendeu? Enquanto tiver uma igreja razoável para eu seguir, que o pastor não for um canalha, tô junto. Esse é o meu pensamento hoje. Então essa parte, graças a Deus, o Senhor me mostrou, eu já superei. Eu não vou ficar desviando por qualquer bobeirinha, né? Então a gente tem que amadurecer. E quem dera que na minha época tivesse alguém para chegar em mim e falar o que eu estou falando aqui. Falou, cara, toma vergonha nessa cara, rapaz. Você está julgando todo mundo, você está achando que você é melhor do que todo mundo? Você está achando o quê? Que você é o espertalhão. De repente você tem um pecado escondido na sua vida, né? Uma coisa aí torta aí, e você tem medo de uma hora aquilo ser revelado na igreja, aí você começa a culpar todo mundo, apontar o dedo, atirar para todo lado, e um dia você descobre, né, que você fez uma grande caca, né? Para não dizer pior. Então, a questão do entrar e sair aqui é você ter o discernimento, você entender o seguinte, ó, tem a igreja de Cristo espiritual, que são aqueles que são salvos. Essa igreja espiritual, invisível, essa noiva de Cristo, né, pura, santa, imaculada, ela está espalhada no meio das denominações locais, físicas mesmo, as igrejas ali locais. As quatro paredes, tem que falar assim, porque quando você fala igreja, o pessoal acha que eu não sei o que é igreja, né? Quer dizer, é um pirralho, mal saiu das fraldas, espiritualmente falando, o cara converteu ontem, mas já fizeram a cabeça dele, ele olha para mim e fala, esse coroa aí não entende, é religião, tá na religião, né? Então eles já estão procurando uma brecha para viver na lama mesmo, então já estão procurando mestres conforme as suas cobiças. A Bíblia também alertou sobre isso. Nos últimos tempos, os homens não suportarão a sã doutrina, mas procurarão para si mestres conforme as suas cobiças. Olha só, está se cumprindo a palavra, pessoal. E quanto mais milhões de desigrejados tem, mais triste a gente fica por saber que, infelizmente, isso ia acontecer, mas que não é bom para ninguém, tá? Pensa bem, Jesus mesmo falou, se Satanás expulsa Satanás, como permanecerá o seu reino? Se a igreja se levantar contra a própria igreja, aqueles que se dizem cristãos, sai falando que todo mundo é religioso, que todo mundo é mercenário. Porque essa pessoa está ajudando em quê? Essa pessoa é um corrupto, é um depravado. Só que na cabeça dele, ele quer passar a ideia de que ele recebeu uma iluminação, sabe como é que é? Acima dos pastores. Eu confesso com vergonha que eu cheguei a ter esse sentimento. Falta de maturidade, falta de enxergar a realidade, entendeu? Até que o Senhor ainda teve misericórdia e me deu essa segunda oportunidade, né? de não entrar por esse caminho. Isso aí é roubada, pessoal. Isso aí é roubada. É melhor você estar lá dentro da igreja com um pastor que não é lá 100%, né? Mas pelo menos dentro do aceitável, que te ensina a palavra, que está junto com você, que às vezes você precisar dele, ele te ajuda, entendeu? Precisou de um remédio, levar um filho no médico, de repente você está sem carro, o pastor pega o carro, te leva, entendeu? Ainda tem igreja, tem muitos pastores que fazem isso. Então é muito melhor você estar ali, estar bem, buscando ao Senhor, do que ficar julgando todo mundo. Você acaba que deixa de cuidar da sua vida espiritual para ficar atirando para todo lado. Isso não santifica ninguém. Pelo contrário, isso afasta você do Senhor. Porque aquele que não perdoa não é perdoado, entendeu? A pessoa que está desigrejada, ela, antes de estar desigrejada, ela estava na igreja, né? Senão não seria um desigrejado. E às vezes lá na igreja foi que começou o problema. Ele começou a julgar todo mundo, começou a atirar em todo mundo.
Começou a achar que todo pastor é corrupto. De repente ela até teve uma decepção. E eu lamento por isso. Mas Jesus alertou para a gente tomar cuidado. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudente como a serpente, porque você tem que abrir seu olho, você tem que conversar, ver quem que é o seu pastor realmente. Mas também simples como a pomba, ou seja, ter um coração humilde, pronto para perdoar. Não usar isso para desviar, para ficar no seu canto aí, congregando sozinho consigo mesmo. Isso não funciona, pessoal. O período que eu tive fora da igreja foi o período que eu sofri grandes danos e perdas na minha vida. Entendeu? Então o Senhor teve que usar o sofrimento, né, de muita coisa que eu perdi, muito problema, para me trazer a lucidez de volta. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. É um fato, entendeu? É um fato. Então, assim, como disse o Senhor Jesus, ouça quem tem ouvidos, né? Infelizmente, eu falando aqui, quem sou eu na fila do pão, né? Muitas pessoas, até pela minha cara, vão me julgar, não vão nem querer ouvir. Falar, cara esquisito, barbudo aí, careca, esse bonezinho na cabeça, né? As pessoas, cada um tem um senso de valores e eu não ligo, não recrimino, não, porque, tipo assim, cada um tem a sua natureza, né? Como eu disse aqui, não sei se foi ontem ou antes de ontem, que todos os animais que Deus colocou na Terra, eles representam o homem em algum estágio do seu processo de mentalidade, de consciência, né? Então alguns estão vivendo como um crocodilo, alguns estão vivendo como um burro, outros estão vivendo como uma mula, um jumento, um cavalo, um asno, né? Outros estão vivendo como um beija-flor, outros estão vivendo como uma águia que voa nas alturas. É questão de nível. Então, tipo assim, se a pessoa entra aqui para me criticar, para zombar, para atacar, ó, entra no ouvido e sai no outro, entendeu? Isso não vai me ofender, porque eu sei que cada um fala que a boca fala que o coração está cheio, né? Então eu não ligo para isso. Mas o que eu gostaria que as pessoas dessem ouvido à palavra de Deus, porque eu achava, pessoal, e por isso que Paulo fala, né? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu me achava muito esperto, entendeu? Pensar, não, comigo na última hora eu dou meus pulos, né? Dá nada. Aí no mundo você faz as tretas porque o mundo jaz no maligno, né? Mas no reino de Deus não tem como você dar seus pulos, fazer suas tretas, não. Uma hora a cobra vai fumar. Então, assim, e o Senhor quer o quê? Igual lá em Miqueias, né? A palavra fala assim: o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que ames a justiça, pratiques a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então, se você praticar esses três princípios, né? O que o Senhor teu Deus pede de ti. Quer dizer, ele não fica te enchendo a paciência, igual muita gente pensa, que tudo Deus está naquela cobrança. Não, é porque a gente não quer obedecer nem o mínimo, né? A gente quer fazer o que a gente acha. Igual eu falei, o inferno é uma conquista do homem. O inferno é uma conquista do homem. O homem vai para lá, ele vai colher o que ele buscou. Ele vai receber o que ele pediu, o que ele quis a vida inteira, porque Deus é justo. Deus é justo. Entendeu? O cara quis viver a vida inteira, não se arrependeu, mentindo, adulterando, matando. Então, no final, é isso que ele vai ter. E aí, Deus é injusto? Não, Deus continua sendo bom. Né? Como já disse também, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz durará para sempre. Em que sentido? Deus fez a água. A água é boa ou ruim? A água é boa. Agora, o homem, devido à sua doença, ao seu pecado, ele pode usar a água para matar alguém afogado? Pode, mas isso não faz da água uma coisa ruim. Então, essa noção de bem e mal que o ser humano buscou lá no Éden, né, que fez com que ele regredisse no plano de Deus, é lógico que Deus deu essa possibilidade, Deus deixou a possibilidade do homem se desviar, porque a escolha da santidade tem que ser voluntária. Tá? Isso aí eu não vou cansar de falar aqui. A santidade tem que partir de um desejo. Deus nos dá o Espírito Santo, sim. É Ele que nos santifica, né? Que nos abre a porta para a gente receber a vida de Deus. Mas, mesmo depois de salvos, nós temos que, se a gente quiser crescer, né, no nosso ser,
E crescer aqui, pessoal, não é perante os homens, não. Crescer interiormente, né? Ter uma vida de paz lá dentro da gente, uma paz que Jesus prometeu que o mundo não pode tirar. Isso aí tem que ser buscado, entendeu? Tem que ser buscado. Se você não buscar, você não vai receber de graça. A salvação é de graça, igual acontece, por exemplo, com a criança. A criança, quando nasce na sua família, né, você foi lá com a sua esposa e teve um filho. Então, o simples fato dele ter sido fecundado e nascido na sua casa, ele é seu filho. Então, isso aí é o novo nascimento que Jesus falou. Então, quando o Espírito Santo entra na sua vida, você nasce de novo. Pronto, você já é da família. Acabou, nunca mais você deixa de ser. Você pode até abandonar o lar. Você pode fugir de casa. Né? Ah, não tolero a disciplina do meu pai, eu não gosto dele. Aí você vai igual o filho pródigo. É um problema seu, não vai dizer que Deus te abandonou. O pai sempre estava lá esperando o filho na porteira, né? Tanto que quando o filho caiu em si, falou: quantos empregados do meu pai têm fartura de pão e eu aqui morrendo de fome? O que aconteceu? Ele voltou, o pai viu ele de longe. Será que era coincidência? Logo no dia que ele voltou, o pai estava lá na porteira, olhando ao longe, né? Não, né? O pai ficava todo dia esperando. Falou: poxa, ele vai voltar. Então, quando ele apontou de lá, o pai viu de longe, a Bíblia diz, correu. Isso é o que? É uma parábola, mas é para mostrar para nós a qualidade do amor que Deus nos tem. Aí tá, então você nasceu na família de Deus. Agora, Deus espera que você cresça e que você assuma responsabilidades. Né? Pensa bem, se um filho seu chega aos 20 anos, 30 anos, agindo igual uma criança de 5 anos, irresponsável, só quer comer, beber, dormir, não quer fazer nada, não quer ajudar. Aí você fala: pô, esse filho meu está com problema, né? Aí é hora do sofrimento. Então, espiritualmente é a mesma coisa. A salvação é de graça, mas a santificação, que é o processo de crescimento na vida com Deus, tem uma responsabilidade da nossa parte. E foi isso que, tipo assim, não é querendo culpar não os meus antigos pastores, não, mas isso nunca foi me falado com muita clareza, entendeu? Infelizmente, né, às vezes os pastores também têm as suas limitações, até mesmo de conhecimento. E tem coisa que está tudo certo, você vai aprender com a experiência mesmo. Talvez eu também não tinha tanto interesse na época, né, então Deus já nem falou, porque Deus fala de acordo com o que você está pronto para receber. Né? Então o Espírito Santo ele tem uma perícia, né, para trabalhar com cada pessoa. De acordo com o que você tem abertura para receber, Deus vai te dando. Igual Paulo falou: não estáis estreitados em nós, mas nos vossos próprios afetos. O que ele quis dizer? Não é nós que estamos limitando a sua fé. Não somos nós, os pastores, os líderes, né? Paulo falando, que estamos te limitando, não. É o seu pecado, o seu apego ainda à carne, a sua imaturidade é que está te estreitando, é que está te mantendo uma visão de cabresto, né? Entendeu? E muitas vezes a gente acha mais fácil culpar o pastor. Então, nesse sentido, não é que eu quero culpá-los, mas também não deixo de reconhecer que eles têm as suas limitações e que cabe a nós, em vez de destruir tudo, sair criticando, buscar também. Não é porque eu não sou um pastor que eu não tenho que ter conhecimento bíblico. Quem disse isso? Quando Jesus fala: conhecereis a verdade, o povo quer transferir essa responsabilidade só para o pastor. Não, é o pastor que tem que conhecer a verdade e ensinar, né? Fazer igual aqueles passarinhos que põem a comidinha na boquinha do filhote. O cara fica esperando o pastor pôr a comidinha na boquinha do filhote. Não é assim não, não é assim não. Conhecereis a verdade é para todo mundo. Ide ao mundo, né? Pregar o evangelho é para todo mundo. Testemunhar é para todo mundo. Viver santidade é para todo mundo. Né? O pastor é só um cara que foi consagrado ali pela experiência, né? Pelo menos pelo certo. Né? Hoje, infelizmente, tem muita fábrica de pastores aí. E aí é mais fácil surgir os canalhas. Né? Mas, vamos dizer assim, do ponto de vista da verdade, do que deveria ser, do princípio que Deus estabeleceu, o pastor é uma pessoa que foi consagrado depois de ter sido experimentado muitos anos. Às vezes serviu a igreja ali como evangelista, como diácono, né?
ou às vezes nem isso, mas ele estava sempre ali fiel, ajudando o pastor. E aí depois de um tempo, então ele tem o chamado, né? Ele sente no seu coração, isso é o certo. Aí chega a hora dele, ele vai ser consagrado. Para quê? Só para orientar o rebanho. Ele não vai dominar sobre o povo. Pedro falou assim, ó, cuide do rebanho de Deus, não como quem oprime o rebanho, mas como quem serve de exemplo, né? Então ele vai ser um cara piedoso, um cara que tem um bom testemunho para poder o rebanho ter alguém em quem se inspirar, né? Quando você tem alguém que você sabe que é fiel, isso te ajuda na caminhada. Agora, se não tiver, aí você sai procurando até encontrar. E encontra, tá? Encontra, porque Deus não vai te deixar sozinho. Se você estiver caminhando para cima, ou seja, se você estiver sincero, se você estiver buscando de coração, Deus não vai te abandonar, não tem por que Deus te deixar na mão. Mas esse caminhar para cima implica o quê? Você também cuidar, em primeiro lugar, da sua vida. Antes de você ver o pecado do pastor ou de alguém, você tem que tirar o argueiro que está no seu próprio olho, né? A trave que está no seu próprio olho. Isso dói, mas é a verdade. Entendeu? Quantas pessoas aguentam esse discurso, né? Igual Pedro falou lá, duro esse discurso, quem o poderá ouvir? Tem discurso que é duro mesmo, né? Você acha que eu fiquei feliz, toda a disciplina que eu já recebi do Senhor? Nada, tem hora que o Senhor é misericordioso, tem hora que dá até raiva de Deus, né? A gente às vezes fica irritado com Deus, fala, Senhor, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Mas se você vai a Deus, mesmo que você ficou com raiva, né? Você vai a Deus e confessa, e pede perdão, pede força para mudar aquele pensamento, o Senhor entende assim, não é que ele entende que aceita, não, mas ele entende no sentido de que ele te perdoa, ele compreende a sua fraqueza. Ele compreende a sua fraqueza e ele vai te ajudar, mas você tem que ser honesto. Você tem que jogar limpo com Deus. Para você ser abençoado, por isso que eu não fico profetizando bênção. Se você não jogar limpo com Deus, não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. E tem coisa que a gente colhe por muitos anos, né? Coisa que a gente faz de errado. Então você tem que jogar limpo. E aí, quando você vai a Deus, né, e fala, Senhor, puxa vida, o Senhor, né, permitiu que eu sofresse isso e isso, não sei o que, papapá. Eu fiquei com raiva, assim, eu fiquei chateado. Por que o Senhor permitiu? Mas me ajuda a entender, meu Deus. Eu sei que... Aí você traz à memória o quê? Aquilo que pode te dar esperança. Né? Você fala assim, eu sei, Senhor, que eu creio pela fé que o Senhor tem o melhor para mim, então é eu que não estou entendendo alguma coisa. Eu estou irritado, estou chateado com o Senhor. Não me deixa desviar, não me deixa cair no engano, não. Agora, se você começar a alimentar aquele sentimento de que Deus está te perseguindo, de que Deus, no fundo, te odeia, né? Pode arrumar desculpa que for. Ah, porque eu tenho um problema psicológico, irmão. Eu tenho um trauma desde a infância, que eu fui rejeitado pelos meus pais, por isso que... Tudo bem, Deus entende tudo isso. Mas isso não te dá o direito de continuar insistindo nesse pensamento. E aí se Deus te chamou, se Ele te deu, né, o Espírito Santo, se você crê em Jesus, Deus vai te corrigir até você entrar no eixo. Entendeu? E isso é bom, né? Imagina se Deus nos abandonasse. Então é melhor Deus te corrigir, arrancar o seu couro se for preciso, mas te dá também, por outro lado, a garantia da vida eterna. O inferno, pessoal, só vai para lá quem quer, tá? Só vai para lá quem realmente quer ir, porque o Espírito está chamando, né? O Espírito Santo, ele tem uma ânsia tão grande, ele tem um desejo tão grande por nós, né? O ciúme, a Bíblia chega a usar a expressão ciúme, que o Espírito que o Senhor fez habitar em nós arde em ciúmes por nós. Olha, imagina isso. É lógico que é figurado, né, pessoal? Porque ciúme é uma coisa doentia. Não é esse ciúme que a gente vê na novela das 8. A gente não, porque eu não vejo, graças a Deus, né? Não é esse ciúme que você vê nas novelinhas aí, né? Novela mexicana. Mas é um ciúme que Deus tem um desejo tão grande. Por exemplo, vou usar um exemplo meu aqui como professor de música. Toda pessoa que aparece querendo fazer aula, eu como professor, eu crio aquela expectativa, né, por fazer esse cara um grande músico. Um exemplo.
Aí eu tenho todo um plano para ele. Falou, ó, cara, para você desenvolver rápido, para você ser um grande músico, você tem que estudar as escalas, tal, maiores, menores. Mesmo que você não entenda de música, né? Mas só para você ver que é coisa da área. Então, eu, como professor, eu tenho aquele anseio de fazer com que aquele aluno se torne o quê? Um profissional. Uma réplica minha como músico, né? Eu sou músico, gosto de música. O cara veio fazer aula, então eu crio todo um zelo por ele, para que ele se torne um grande músico. Mas aí eu instruo, mostro, o cara passa dia menos dia, dá uma desculpa. Ah, não estudei, rapaz, porque estava com dor de cabeça. Ah, não estudei porque meu cachorro morreu. Ah, não estudei porque, né? Aí dá mil e uma desculpas. Não tive tempo. Essa é clássica, né? Hoje em dia tem criança de 8 anos, chega pra gente e fala que não teve tempo de estudar. Bom, aí a gente finge que acredita, mas fala, ó, tudo bem, você não teve tempo de estudar, você perdeu mais uma semana, né? Só isso, você não desenvolveu, não aprendeu nada do que eu ensinei, então vamos voltar à mesma lição. E assim, infelizmente, acontece com o cristão, né? Assim acontece. O Espírito Santo tem milhões de coisas para falar conosco, para nos dar, nos revelar, nos amadurecer, e nós sempre com aquela desculpa, ah, Senhor, não tive tempo, né? E a gente acha que está enganando o Espírito Santo, está empurrando Deus com a barriga, né? Olha a doença, olha a fragilidade do ser humano. E olha a paciência de Deus. Entendeu? Porque, igual eu te falei, se eu crio uma expectativa de que eu vou fazer, usando essa analogia, né? Que eu vou fazer aquele aluno ser um profissional, eu já sei tudo que eu tenho para ensinar para ele. Entendeu? Então eu faço aquele plano de aula, né? Pô, o cara vai chegar, primeira aula, eu vou falar do braço do violão ali, explicar todas as notas. Não estou dando aula de música, não, tá? Só um exemplo. Vou mostrar para ele. Depois eu vou ensinar uma escala maior. O que é uma escala maior, uma escala menor, qual a diferença. Depois eu vou ensinar uns acordes para ele sentir a combinação. Então, isso eu como professor de música, com aquele desejo, né? Aquela vontade de ver o aluno desenvolver o mais rápido possível e se tornar um profissional que goste da música como eu gosto. Então, assim é o Espírito Santo conosco na questão da santificação. Ele tem um plano para cada um de nós. Isso aí nem precisa você ficar falando assim, ah, irmão, Deus tem um plano na sua vida. Isso é redundante. Isso é coisa de quem não conhece Bíblia, né? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ó, que novidade, né? Grande novidade. Aí você fala, e aí, irmão, vai pregar o que para mim? Quando alguém te falar, Deus tem um plano na sua vida, você fala, mas você vai pregar o que para mim? Qual é a novidade, né? Porque isso aí não é novidade. O plano do Espírito Santo, embora cada um ele trata de um jeito, mas é o mesmo, é a santificação. E por fim, a vida eterna. Então, você veio a Jesus, o Espírito Santo vai ser o seu professor de santidade, né? Ele tem um plano todo elaborado, assim, tudo passo a passo que ele quer colocar na sua vida, que ele quer te dar. Mas você não teve tempo para estudar, para ler a palavra, não teve tempo para orar, não teve tempo para procurar entender, né, um pouco mais sobre Jesus, sobre o plano da salvação. Tipo assim, você não teve tempo? Atrasou quem? A Deus? Não, Deus não precisa de nós, não. Nós precisamos dele, né? Deus nos ama ardentemente, mas é nós que precisamos dele, não é ele de nós. Entendeu? Deus poderia até das pedras, né, igual João Batista falou lá, suscitar filhos a Abraão. Então, se Deus quiser uma legião de anjos gritando santo, santo, glória, glória, dia e noite, ele tem, é só isso, né? Agora, como Deus é fiel, né, e por causa do amor que emana dele, assim como a luz emana do sol, e, por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus faz o seu sol nascer sobre bons e maus, sobre justos e injustos, por quê? A característica do sol. O sol não dá a sua luz porque eu sou bonzinho ou porque eu sou mau. Ele dá a sua luz porque ele é como é que fala? Um astro de luz, né? A característica dele é dar luz e calor. Então, quer dizer, a natureza do Sol
é dar luz e calor, independente se eu sou bom ou mal. Então a natureza de Deus é o quê? Amor. Deus te ama não é porque você é um bonitinho, bonzinho, não, filho. Deus te ama não é porque você é o xodozinho de Jeová, igual eu já vi muita gente achar que é, ou falar, tem púlpito de igreja, né? Que aqui, irmão, nós somos xodozinho de Jeová. Não. Deus te ama porque ele é amor. Porque se ele fosse julgar a sua vida, você não duraria um segundo na presença dele. Ia queimar como quando explode uma bomba nuclear, né? Isso que a pessoa pulveriza no ar, decompõe, vira pó. Então, se Deus fosse julgar por um segundo a nossa vida, seria suficiente para a gente ser queimado. Mas isso não é uma notícia ruim, isso é uma notícia boa. Porque se isso não está acontecendo, se Deus não está queimando todo mundo, né? Por quê? Porque Ele decidiu nos colocar no mundo, Ele decidiu nos amar voluntariamente. Né? A única coisa que Ele pede de ti, como disse lá Miqueias, já citei, né? É que ames a justiça, pratiques a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Quer dizer, praticar a misericórdia, tem que praticar. É um negócio no dia a dia mesmo, a gente tem que buscar o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então todos são escravos do pecado. Até que a verdade te liberte, você é escravo do pecado. Não tem conversa. Né? Não tem ninguém melhor do que ninguém diante de Deus, pessoal. Ó, você pode pegar, por exemplo, se alguém perguntar para mim, quem você acha que foi a pessoa mais piedosa que já existiu na Terra? Provavelmente Maria, né? Inclusive foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Então vamos imaginar que Maria foi a mulher mais piedosa que já existiu na Terra, certo? Não é salvadora, não pode interceder por nós, essa bobajada que os católicos falam, mas eu creio que é possível que ela tenha sido a mulher mais piedosa que já viveu na Terra. Né? Há concorrentes, né? Tem Enoque, por exemplo, que foi trasladado para não ver a morte. Então há concorrentes, mas não vem ao caso. Você pega a pessoa mais santa que já existiu na Terra, mais pura, mais inocente, mais dedicada a Deus. Aí você pega o pior sujeito, aquele cretino mesmo, aquele monstro torturador que julgou cristão para os leões, nenhum desses reis aí. A distância entre esse malvado e a Maria, ou Enoque, é infinitamente menor do que a distância entre Maria e Deus, ou Enoque e Deus. Entendeu? É infinitamente menor. Por quê? Porque tanto Maria como Enoque, como todo mundo, veio de uma só raça. E essa raça caiu sob o pecado, sob a condenação da lei. Então a morte passou a todos. Maria morreu, né? Embora ela vai estar lá no dia da ressurreição. Então nesse caso até Enoque seria maior do que Maria, porque Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele andou com Deus. Mas por que também? Porque Enoque ali na aplicação do Velho Testamento, ele é um tipo da igreja, né? O arrebatamento da igreja, é uma figura do arrebatamento da igreja. Então tudo Deus tem os seus propósitos para nos santificar, certo? Então assim, nós temos que entender isso, por quê? Porque a nossa salvação é graça, 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 graça do início ao fim. Mas isso não exclui a nossa responsabilidade. Se a gente quer ter uma vida, quer ter um galardão melhor no mundo vindouro, se a gente quer ter uma vida, né, quanto mais próspera, tanto aqui na terra, dentro de nós, como no céu, aí cabe a cada um buscar a santificação máxima que puder. E a santificação começa com o quê? Fazendo obras na igreja? Ah, eu vou dar esmola, eu vou levar uma cesta básica. Não, isso é consequência, mas como é que começa essa obra? É você amando a Deus de todo o seu coração, começar a buscar o Senhor em oração, na palavra, procurar, né, deixar o pecado, não se justificar por outros meios, como eu disse, acusando os outros. Entendeu? Você acusar os outros de fazerem coisas que você acha que não faz, não te justifica diante de Deus. Não se justifica. Entendeu? Não justifica. O que adianta você apontar, ó, Senhor, eu sou um pecador, mas ó, fulano ali, ó, pior do que eu, ele matou 3 pessoas, eu nunca matei ninguém. Isso não te justifica, pessoal.
Ah, o pastor é corrupto, safado, o pastor roubou meu dinheiro. Ué, você deu bobeira, não foi prudente como uma serpente. Às vezes você estava lá interessado em alguma coisa também. Mas tudo bem, vamos supor que você foi enganado. A Bíblia diz que é melhor você sofrer o dano, né? Mas continuar fiel ao Senhor. Então sofre o dano, perdoa. Se for uma coisa muito grave, você procura outra igreja. Ora ao Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor vai te mostrar. Entendeu? Quando eu tomei uma decisão firme, eu estava naquela confusão que, não sei se eu vou mais para a igreja, que igreja que eu vou. Aí o dia que eu determinei no meu coração, eu falei, Senhor, acabou, eu não vou mais cochear entre dois pensamentos. Não vou mais fazer igual o povo lá. Porque se você cocheia entre dois pensamentos, né, é aquilo que Tiago fala, o homem que é de duplo ânimo, inconstante em seus caminhos, não pense o tal homem. Obrigado, Eliel, por compartilhar. Não pense o tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Mas não é porque o Senhor é mau e fala assim, você tá, coisa eu não vou te dar. Não é isso, pessoal. É porque as coisas de Deus são fiéis, velho. Para você receber, você tem que estar na visão, você tem que estar naquele propósito. Entendeu? Então ele fala, o homem de duplo ânimo não pense que receberá qualquer coisa do Senhor. Mas não é porque o Senhor não te dá para julgar na sua cara que você está com duplo ânimo, não é porque o duplo ânimo é justamente o quê? Você não sabe o que você quer. A diferença, uma coisa que leva, a consequência leva ao inferno é isso, porque a escolha do homem, eu escolher o que eu quero para a minha vida, vai me levar ao buraco, porque eu não sei o que é bom para mim, a nível espiritual. Tá certo? Eu posso até saber escolher aqui na terra uma boa alimentação, se eu tiver condição de comer só coisa orgânica, né? Eu sou aquele cara fitness, não sou não, mas sou um exemplo. Eu só como produtos orgânicos, não sei o que, chá, não sei das quantas. Bacana, humanamente tá legal, mas isso não vai te livrar do inferno. Agora, no campo espiritual, se você quiser fazer a sua vontade, você vai dar com a cara na parede. Então você tem que render, você tem que abaixar a sua coroa, tirar a sua coroa de orgulho da cabeça e depor diante do trono. Falar, Senhor, a partir de hoje seja feita a tua vontade, não a minha. Enquanto a gente não faz isso, meu amigo, você vai panguar a vida inteira, entendeu? Você vai dar a cabeçada, vai comer o pão que o diabo amassou e não vai chegar a lugar nenhum. Você pode brilhar entre os homens, que Jesus falou, as coisas que entre os homens são elevadas, perante Deus é abominação. Olha só como é que a palavra, tudo vai se explicando, né? Aquilo que entre os homens é elevado, por quê? Porque você coloca, você às vezes se coloca como uma grande personagem perante a sociedade. Só que o ser humano, ele não é capaz de avaliar a sujeira que está no seu coração, só Deus sabe. E só Deus sabe como tirar também. Só Deus sabe como te curar. Não é o ser humano que vai resolver o seu problema. Você vai no psicólogo, como eu já disse aqui, não jogo fora o trabalho do psicólogo, que tem hora que é necessário. A pessoa tem um grande trauma, um problema muito grave. Uma conversa, né, um esclarecimento, como que a mente funciona, ajuda. Mas o cara pode ir curar do inferno. Entendeu? Vamos supor que você faz um tratamento aí psicológico durante 10 anos. Você sai de lá, aquele cara todo bem resolvido, né? Agora eu vou virar até um psicólogo também, vou sair ajudando os outros, porque eu entendi que a mente humana funciona assim, que as emoções, e faz aquele discurso bonito. Beleza, bacana. Mas sem Jesus, isso vai te levar para o inferno mais depressa. Entendeu? Porque na verdade o homem cria mecanismos para viver por conta própria, ele ignora Deus, o homem natural. A nossa carne não quer nada com Deus, não. Por isso que ela foi condenada à morte. Deus sabia que a partir do momento que Adão buscou o autoconhecimento, ou seja, ele voltou para si mesmo em vez de olhar para fora, né, para o seu Deus, então a morte entrou e danou com tudo. Trouxe prejuízo em todas as áreas da alma humana. Desde o intelecto até os instintos mais baixos. Tudo foi danificado. Não ficou nada inteiro. Certo? Então o homem se tornou uma criatura que não conhece a si mesmo, porque o autoconhecimento não é necessário, aliás, o autoconhecimento não é suficiente para você sobreviver, né,
na presença de Deus, para você viver na dimensão de Deus. Por isso que o Espírito Santo é o quê? O penhor da nossa herança. Ele vem habitar em nós e nós vamos ser resgatados porque o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo não estiver em mim, né? Se o Filho, a vida do Filho não estiver em mim, o que diz a palavra? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Olha só. Porque no Éden, Deus colocou a vida lá diante do homem, né? A árvore da vida. Então o homem tinha acesso direto, mas ele não valorizou, jogou fora. Aí Deus, é como se Deus dissesse, né? Lógico que Deus já sabia de tudo, mas só conjecturando aqui para vocês entenderem. É como se Deus dissesse, bom, colocar à disposição a vida diante do homem não dá certo. Então agora a vida vai estar somente no meu filho. Quem vier o meu filho, quem tiver o filho, vai ter a vida. Quem não tiver, não tem a vida. Simples assim. Então Jesus é a mesma árvore da vida que veio, só que agora ele veio em forma humana para estreitar um relacionamento conosco muito mais profundo, mais real do que um relacionamento com uma árvore, como era lá no Éden. Ou se era o próprio Jesus que estava lá, Adão ainda era aquele cara que enxergava as pessoas como árvores, igual aquele cara que Jesus curou. Eu vejo as pessoas como árvores. Então Adão via Deus ali como uma árvore. Mas Deus não estava satisfeito. Deus queria ir a um nível maior. Talvez, eu creio, se Adão tivesse ficado fiel lá no Éden, com o tempo ele ia ver que aquela árvore é muito mais do que uma árvore. Na verdade era uma pessoa. Era o próprio Jesus que estava ali. O próprio Cristo. Né? Mas como ele endureceu o coração, nem aquela árvore ele passou a enxergar mais, ele passou a ver só cardos e abrolhos, espinhos, né? Com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Por quê? Porque ele abandonou a Deus, ele se voltou para a matéria. A matéria é uma substância completamente oposta à natureza de Deus. Ela só é necessária por causa da nossa limitação. Né? Então o homem, ele que se cristalizou no pecado. Aí Deus, na sua misericórdia, condena o pecado na carne. Né? Ou seja, o nosso corpo vai pagar o preço da morte física, mas a nossa alma é resgatada porque o Espírito de Deus vem habitar em nós, santificar a nossa alma. E através dessa santificação, o Espírito estando em nós no dia da redenção, o Espírito vai ser tirado da terra. Então nós vamos juntos com ele, por causa do Espírito que habita em nós. O rei perguntou, amigo, o cara lá, como entraste aqui sem ter as vestes nupciais? Tem gente que acha que aquelas vestes nupciais ali é a santidade. É por implicação, mas na verdade as vestes nupciais ali é o Espírito Santo habitando no cristão, que consequentemente produz a santificação. Né? Mas aquele cara não tinha o Espírito, então como entraste aqui? E mandou amarrar ele de mãos e pés e jogar lá fora nas trevas exteriores. Ele não podia permanecer ali porque o Espírito Santo não estava nele. Então a palavra é muito clara, pessoal. Eu queria, até agradeço, Eliel, mais uma vez. Igual eu já falei aqui, você, acho que é a primeira vez, né, que você me ouve. O que eu fico feliz das pessoas pudessem compartilhar, pudessem dar umas curtidas aí. Não porque eu estou aqui para buscar fã-clube, nada disso. Mas é porque a visão que Deus me deu para passar para as pessoas, para novos convertidos que de repente estão perdidos aí, é uma visão madura, né? Já tem muitos anos que eu sou cristão, já passei por muito problema, já enfrentei muito, já fui rebelde, né? Com o Senhor muitas vezes, o Senhor tratou comigo. Então a Bíblia diz que depois de padeceres por um pouco de tempo, o Senhor mesmo vos há de aperfeiçoar, fortalecer, fortificar e fundamentar. Olha só. Então a gente vai sendo, mas você tem que perseverar. Você tem que. Esse período que eu fiquei fora da igreja, pessoal, não foi por malandragem também, dizer assim, né? Foi alguns pensamentos errados que eu tinha e eu, infelizmente, como muitos, caí nessa onda de pensar que, a igreja tá um problema, não está me ajudando e às vezes você passa raiva realmente com algumas situações, né? E aí eu cheguei à maldita conclusão que eu estava no lugar errado, mas custei para enxergar que o problema era eu, Deus estava tratando comigo.
Então, no processo de santificação, você tem que ficar firme, porque senão você não deixa Deus fazer a cirurgia completa. A cirurgia de Deus dura, para alguns, né, 10 anos, 15 anos, 20 anos, depende da cabeça dura de cada um. Mas você tem que ficar na mesa de cirurgia até Deus arrancar o carnegão, né, arrancar o câncer que está ali do pecado. Se você, imagina, se no meio de uma cirurgia você fala, não estou aguentando, você pula da mesa. Aí acabou, aí danou tudo. Então Deus não tem o pessoal que fala, Deus está operando? Deus está operando, você não pode pular da mesa de cirurgia. Né? Quando alguém te fala, irmão, Deus está operando, eu falo, então fica quietinho, irmão. Deixa Deus operar, não dá rabichada, não, porque senão a bisturi vai cortar no lugar errado e você vai sair sangrando por aí. Né? Deixa Deus operar. Então é isso. Ok, pessoal, já estou cansado de falar, minha voz já está começando a perder aqui o brilho, né? Que não tem muito mesmo, né? Está ficando pior. A gente vai cansando e já está ficando tarde também, amanhã é outro dia, né? Também muita coisa cansa, né? Eu vou encerrar por aqui. Amanhã, se Deus quiser, eu pretendo abrir uma nova live à noite. Vou até tô pensando em fazer mais cedo, tá? Tipo umas 8 horas. Mas vai ser mais ou menos esse horário, entre 8 ou 9 horas. Aí, se vocês puderem dar uma força e de alguma forma convidar alguém, fala, pô, vamos ouvir uma palavra, vamos ter um momento para Deus, né? Vamos. Porque você pode ter certeza, irmão, eu não vou falar nada para agradar ninguém aqui. Isso aí você pode ter certeza. No dia que eu estiver falando coisa para bajular o ego de alguém aqui, você pode jogar na minha cara. Ah, irmão, você está desviando, hein? Você falou que não ia fazer isso. Entendeu? É lógico, vai ter coisas muito boas que eu vou falar aqui, né? Porque quando a gente fala da graça, quando a gente fala do perdão, é maravilhoso, né? O perdão de Deus, o amor, como eu falei aqui, alguma coisa, né? Mas isso tudo está dentro de um contexto. Você não pode achar que Deus é amor só no sentido que essa nova era aí está pensando, né? Paz e amor, aquela turminha, um copinho de cerveja na mão e o sinalzinho de paz e amor aqui na outra. Não é assim, não. Aí, como diz o profeta, Deus é amor, mas Deus é justiça. Então é isso, pessoal. Ok? Eu vou encerrar por aqui. Agradeço de coração a minha presença aí. E se Deus permitir, se você tiver um assunto também, alguma coisa, né, que queira trocar ideia, quiser mandar uma mensagem para mim, mandar no privado aí uma pergunta, ou algum assunto, né, que você gostaria, se alguém quiser fazer uma live junto comigo, fique à vontade. É legal isso, a gente edificar e fortalecer a nossa fé. Ok? Então é isso. Fiquem com Deus aí, um abraço e até amanhã, se Deus permitir. Em nome de Jesus.